Começando mais um episódio do GeniaCast e hoje nós iremos falar sobre marketing estratégico. Eu sou Carol Sabadin. E eu sou o Rafael Teles. Rafa, vamos começar do começo. Por que é tão importante ter um marketing estratégico? Tipo, não é só começar e sair fazendo, né? Porque tudo na vida que não tem estratégia, na verdade, você fica à deriva. Então, vamos pensar assim, eu tô num momento onde eu quero rentabilizar, eu tô num momento onde eu quero tirar melhor proveito, eu tô num momento onde eu quero aproveitar melhor os recursos que eu tenho. O que a gente pensa? Pensa numa estratégia. Sim. Então, a estratégia ela surge na guerra. Não tem como você pensar numa guerra sem pensar em estratégia. Eu vou ali, dou um tiro, escondo atrás da moita, faço de qualquer forma, mando ali meus soldados de qualquer forma, mando meus recursos de qualquer forma. Você não faz, você monta estratégia. E o empresário, ele tá em guerra o tempo inteiro. Ele tá sempre na luta, na batalha e tal. Então, como que eu penso? Acho que assim, o marketing, ele é a principal engrenagem do negócio. Por quê? Se eu não tenho vendas, eu não tenho uma empresa. Eu posso ter a melhor empresa do mundo. Só que se eu não tenho vendas, acabou. Tipo, eu não vou ter nada acontecendo. Só que o que faz a venda acontecer? O marketing. Não necessariamente todas as vezes são pelo marketing, mas o marketing ajuda muito. Então, se eu tiver como potencializar vendas, eu tenho a melhor estratégia, a melhor forma é usando o marketing. Agora, eu vou fazer marketing de qualquer forma? E no momento de hoje, o que acontece? Existem muitas pseudo-estratégias. Então eu vou lá, escuto um cara, escuto um outro guru, escuto uma outra forma tal. E aí tá existindo uma esquizofrenia de marca. Então, às vezes eu estou tentando colocar estratégia de marca que funciona para blogueiro numa marca que é B2B. Ou então eu tenho uma estratégia de marca B2B, que é a marca que vende para a empresa. Usando estratégia para produto digital. Para produto digital. Aí o que acontece? Tipo, eu não tenho estratégia. Eu tô sendo, na verdade, levado pelo que eu acho que funciona. E aí o que acontece? Tipo, passa-se tempo, não vejo resultado. E a culpa é sempre, né, daquele marketing que não funciona. Mas não é que o marketing não funciona. É porque a estratégia adotada não está tendo resultado. E para mim, o princípio de estratégia é você ter contexto. Então, qual é o contexto da minha empresa? Então, quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Onde que eu tenho concorrência? Né? Qual é os recursos que minha empresa tem? Então, tudo isso vai fazer com que, primeiro, eu pense em marketing. Por exemplo, na minha opinião, marketing tem que saber mais de economia do que de propaganda. Então, por exemplo, um marqueteiro, uma pessoa de marketing, ela tem que saber mais de DRE, como analisa um DRE, do que, às vezes, como se monta um anúncio. Isso também precisa, mas a base é isso. Por quê? Porque às vezes eu tô falando lá, eu fiz uma campanha de tráfego pago e não funcionou. Tá, beleza. Mas qual que é a minha estratégia antes disso? Qual é o meu posicionamento? Como estão os meus 4Ps, né? O produto, preço, praça e promoção. Como é que tá a minha estrutura de vendas? Como que tá o meu produto? Como que tá a minha logística de entrega? Eu sou a melhor oferta para o mercado? É uma escolha óbvia comprar da minha empresa? Então eu estou pensando muito mais nisso. Aí, quando eu penso na oferta, eu sou a melhor escolha. Para eu conseguir montar uma boa oferta, eu tenho que entender de finanças. Total. Porque eu vou falar assim, baixa o preço. Mas se eu baixar o preço, pode ser que eu arrebente a gestão da empresa. Sim. Aí então a empresa fala, sobe o preço, mas daí eu não tenho como fazer venda no mercado. Competir com o mercado. Competir com o mercado. Então talvez por isso que muitas pessoas chegam até nós, né, na Gênia até, falando que acha que tá fazendo marketing certinho e tal, mas quando vê tá andando em círculos, né, não tá gerando o resultado que deseja, né, talvez muitas vezes é pela falta de clareza e essa gestão estratégica bem feita, né. Exato, porque execução vem depois. E aí, se você pegou o caminho errado, se você pega com muita força um caminho errado, é pior do que você pegar sem força um caminho certo. Porque peguei com muita força um caminho errado, eu quero sair daqui, quero chegar aqui. Só que aí eu pego com muita força e vou pra cá. Você dá de cara no muro, né? Você vai no caminho errado, você dá de cara no muro. Ou então, tipo, eu tô indo completamente longe do meu objetivo, né? E aí, como existem muita informação hoje, a gente tem... antes as pessoas morriam por desnutrição e hoje as pessoas morrem por obesidade. Então, antes não tinha informação e hoje tem muita informação. Mas, na minha opinião, os fundamentos, eles não mudam. O que muda? Muda são os métodos. Então, eu tenho um método lá. Eu vou usar agora redes sociais. Antes eu usava o jornal, revista, outdoor, TV, rádio.
Agora eu tenho que utilizar TikTok ou não, eu tenho que utilizar Instagram, eu vou ter que utilizar uma boa campanha de vendas junto com os meus vendedores. Ok, os métodos podem mudar porque o consumidor muda, mas os fundamentos não mudam. Então, quando eu entendo de fundamento e quando eu organizo os fundamentos do marketing, automaticamente eu consigo ter o quê? Uma premissa maior de resultado. E também não existe certo ou errado, porque às vezes fazer marketing para empresas que estão na mesma rua, usando o mesmo conceito, não funciona. Porque uma tem uma história, o mercado tem uma percepção, uma tem um jeito, né? um público. Então, tudo muda. Mas os fundamentos não podem deixar de ser negligenciados nesse processo. Perfeito. Né? Então, pensando assim, por que a gente tem que ter marketing com estratégia? Porque tudo que tem estratégia tende a dar mais resultado. Né? Se eu for daqui até, sei lá, andar 100 km numa outra cidade, eu vou pegar a pior estrada, eu vou sair no pior horário, se eu puder sair no melhor horário, eu vou, sei lá, tipo, o que eu posso fazer? Sem água, né? Exato. Então eu vou me hidratar, né? Exato. Eu vou estar com tênis ou com chinelo, né? São Isso detalhes, né, que a gente consegue visualizar muito bem quando a gente dá um exemplo desse para uma caminhada, mas que a gente não para observar quando a gente fala do marketing da nossa empresa, né? Que é algo muito mais complexo e que precisa de atenção. E daí agora, partindo para uma coisa que o famoso PEM, que você fala tanto, que é o nosso planejamento de marketing estratégico, né? Se você estivesse no elevador com um empresário, como que você falaria? Como que você explicaria o que é o PEM? O PEM é basicamente o seguinte, planejamento estratégico de marketing é pensar antes de fazer. Uhum. Então, como é que eu faço uma estratégia de marketing antes da execução? Porque muitas vezes a gente vai lá, como eu disse, a gente vai para a execução, e aí, eu tô fazendo post, eu tô fazendo redes sociais, eu tô fazendo uma série de coisas, só que era aquilo que eu deveria estar fazendo? Total. Qual que é o meu inimigo comum? Qual é a minha big idea? Qual que é o meu mecanismo único? Qual que é o pitch de vendas que os meus vendedores têm que usar? Os meus vendedores, eles improvisam? Ou eles são treinados e baseado numa carta de vendas que eu já testei? Então, tudo isso é o nosso planejamento estratégico de marketing. É quando eu uno, eu crio a estratégia, antes de mais nada, e a estratégia tem alguns itens. Depois a gente vai para um plano mesmo. Então, qual que é o plano? Vamos fazer isso. E aí ficam os ciclos de melhoria. E nesse processo, na execução, a gente faz ou a Gene executa, então a gente pode realmente executar esse processo, ou o próprio time da empresa pode executar esse processo. Então, às vezes eu tenho lá um time já interno, já tenho ali assistente de marketing, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho algumas pessoas que geram conteúdo, mas essas pessoas, quem estão cuidando dela? Para onde elas estão seguindo? Elas às vezes não têm um plano. Porque uma vez que você tem o plano, a receita do bolo, né, é muito mais fácil para você executar, né? Eu quero fazer um bolo, né? O time tá lá, o time de marketing tá lá, né? Eles vão fazer o bolo, né? O pão, né? Que é o marketing da empresa. Você não tem receita? Imagina, vai colocar qualquer tipo de produto, qual quantidade de produto, quanto tempo de forno. Agora, a gente tem feito muito isso, né? Esse planejamento estratégico para várias empresas, onde a gente monta a receita perfeita para a empresa, né? Que é o marketing dela. E depois é o que você falou, né? A gente consegue executar com o nosso time perfeitamente, ou não, eu já tenho minha agência, eu tenho um time interno. Então a gente monta aqui tá a receita, ó. É só seguir, é sucesso, né? Perfeito. Porque assim, hoje, qual que é o grande desafio das empresas? As pessoas. Sim. Então, existe hoje um desafio muito grande. Isso é uma questão que o mercado já entendeu, pessoas. Então, a cada dia é mais difícil eu contratar seniors. Então, eu tenho que trazer pessoas plenas ou júnior para o meu processo. Ok. Só que aí pensa num cozinheiro, como você está falando agora de receita. Um cozinheiro júnior, o que ele tem que fazer? Ele tem que seguir uma receita. Partilha, uma receita. Exatamente. Um mestre, um chefe de cozinha, se você falar para ele assim, eu tenho 4 ingredientes na minha geladeira, ele monta o melhor prato que você já comeu. O melhor ovo mexido da sua vida. Exatamente, o melhor ovo mexido, porque ele é um Deus. mestre, que ele é um chefe de cozinha. Sim. Agora, se você tá com um cozinheiro inexperiente ou júnior, o que você vai ter que falar para ele? Uma receita. E como as empresas hoje é muito difícil você ter o mestre, né, o Neymar ali, que ele resolve tudo sozinho, você tem que ter um sistema de jogo, é muito mais fácil você ter uma receita. Óbvio, se eu tenho um monte de mestre, um monte já de chefe de cozinha trabalhando nesse processo, é óbvio, às vezes eu nem preciso, porque só a experiência desse pessoal já resolve, já traz resultado. Só que não é essa a realidade. Então, às vezes você tem um custo lá de time, de pessoas, de uma série de coisas, e você não consegue, às vezes,
demandar nesse processo um resultado. Por quê? Porque eles não têm uma receita, não têm uma cartilha, né? Não tem ali um escopo de como trabalhar. Então, o planejamento estratégico de marketing vem para isso. Ele vem para suprir essa demanda, essa deficiência, que é baseado também no contexto da empresa, onde ela quer chegar. A gente não cria uma receita única. Se eu estou servindo sopa, eu vou fazer uma receita de sopa. Se eu estou servindo massa, eu vou fazer massa. Se eu estou servindo churrasco, vai ser outra cartilha. Para cada empresa, a gente vai pensar através dos fundamentos que são base, mas os métodos adequados para cada situação. É como que o PEN ajuda a conectar com o que realmente importa? Vendas, crescimento, faturamento das empresas. É assim, pensa que tudo na natureza é feita de sistemas. Então, se eu quero ter, por exemplo, uma boa árvore, eu tenho que ter um bom solo, que recebe água, da água o sol também, que me traz nutrientes. Aí os pássaros, eles deixam cair resíduos que também vão virar nutrientes e assim por diante. Se eu penso no corpo humano, eu tenho a função de cada órgão. Se eu penso numa família, cada um tem sua função. Tudo tem, na natureza, tudo é sistêmico. Uma gestão de uma empresa também é sistêmico. Então, o planejamento estratégico de marketing, ele vem para ser esta engrenagem, este órgão. Né? Se eu estou numa orquestra, eu tenho a função de cada instrumento. Então, para que serve o planejamento estratégico? Justamente pensando neste pilar, nesta engrenagem, que é o marketing. E aí, quando a gente pensa nele como um puxadinho da gestão, então o que sobra vira marketing. Pode reparar, eu vou comprar um equipamento, ou eu vou contratar um funcionário, ou eu vou investir em marketing. E não é nem um chororô, porque muitas vezes acontece das agências ficarem chorando nisso. Mas não é esse sentido. Eu estou querendo dizer o seguinte, o marketing ele é a base, é onde começa todo o processo. Se ele é o fundamento para poder trazer vendas, por que ele é tratado como um puxadinho? O que sobra fica com o marketing. E ainda mais depois da digitalização, porque a gente imagina que Instagram, Facebook, Google é barato, não é barato. E que ele vende por si só. Postei, né, já vou vender. Por que eu não tô vendendo, né? Existe investimento, é uma mídia, né? Você fala que não é barato, Rafa. Desculpa até te cortar. Mas a gente sabe que é infinitamente mais barato do que as mídias não é mais convencionais. Não é mais barato, eu discordo. Sério, O Instagram, o Facebook, o Google, ele é democrático. Eu posso começar com R$6 por dia, por exemplo. Mas o Instagram, o Facebook, ele é democrático, mas ele não é barato. O que eu digo de barato é que assim, a gente pra investir numa TV, um anúncio numa TV, você investia milhões muitas vezes, né? Investia milhares de reais. E é o que você falou, democracia, né? Você falava com todo tipo de público. Então eu vejo que eu falo que é mais barato porque você investe de uma forma mais assertiva, você fala diretamente com o público que você quer. E você pode investir realmente do menor valor até exponencialmente, o valor que você quiser, né, e puder. Mas você tá falando com o público que você deseja. Tá, mas assim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, quando o empresário pensa em internet, ele pensa assim, eu coloco R$1.000, R$2.000, R$3.000. E ponto, tem que trazer um outdoor retorno. custa quanto? Agora, se eu fechar uma cidade de outdoor, eu vou colocar 15, 10, 20, um outdoor numa rodovia, custa R$30.000. R$30.000. Agora, quando você Nunca fala... que ele coloca 30 mil no anúncio. Quando que eu vou colocar 30 mil no Instagram? Eu não coloco. Aí o que acontece? Tipo, é esse ponto que eu tô querendo dizer. Então, entendi. todo mundo pensa na internet de uma forma que ela é barata. Ela não é barata. A internet, ela é democrática. Porém, ela não é barata. E aí, quando eu vou para um ritmo de internet igual eu penso na mídia offline, eu sou um leão. Então, quando eu coloco a mesma forma de pensar nesse mundo digital, como se estivesse comprando o Globo, como se estivesse comprando um outdoor na rodovia, uma Jovem Pan, eu sou um grande anunciante. E mesmo assim, gastando infinitamente menos do que lá. Então, vamos colocar lá um anúncio no programa Pânico da Jovem Pan. Custa, 150 mil, 200 mil reais. Uma inserção. Imagine eu colocando 200 mil reais por mês no Google. Eu compro todas as palavras-chave. Eu consigo fazer tudo isso. Só que na hora que a gente pensa nesse tipo de campanha, você fala, vamos colocar 10 mil reais por mês. Aí o empresário já falou, 10 mil reais no Google? É 10% do que ele investiria em uma inserção. Exatamente. Numa rádio. Às vezes é nesse ponto que eu falei do barato, tá? Não que ele precise, ele não é barato. Então, assim, o lance que eu acho se, por exemplo, às vezes a gente vai para umas convenções de empresa, de vendas, que elas são faraônicas. Uma pessoa que está ali, um vendedor, se tivesse um valor daquele investido, por exemplo, em digital, teria ali todo esse processo. Então, assim... Venderia o que o time inteiro vende. Venderia o que o time inteiro vende. Então, assim, basicamente, o que a gente tem que pensar? O digital, ele é uma situação muito acessível. Então, você... E aí gera um outro problema, porque se ele é acessível para você, ele também é acessível para o concorrente. Então, o concorrente cria um leilão.
e aí quando ele cria o leilão, ele encarece meu anúncio, e às vezes a empresa vende um serviço extremamente seletivo, uma coisa high ticket, de alto ticket, de alto valor agregado, e ele está concorrendo com quem vende cachorro-quente. Sim. Porque ele está brigando pela atenção. Né? Se é no Google, não, mas se é no Instagram da vida, cara, ele está brigando pela atenção da pessoa. Então, isso se fragmenta. Aí, o que a gente pensa hoje? É só uma necessidade de escolher o que eu vou fazer e já apertar o botão e acabou. Não. Se eu não pensar na jornada inteira, esse valor investido que já é democrático, ele acaba. Ele acaba, ele vira pó. Por quê? Porque é muito fácil. E tudo aquilo que é muito fácil é legal, mas ele cria uma onda de imbecis fazendo. E essa onda de imbecis fazendo faz o quê? Que ele encareça. E aí, quando eu também entro nessa máquina, eu sou mais um imbecil fazendo, e automaticamente o meu custo, que era para ser investimento, ele vira nada. Então, aquele investimento que eu colocando em marketing, sem eu ter uma estratégia, sem ter um fundamento por trás disso, ele só vira custo. Ele só é um dinheiro perdido. E aí, onde fica a culpa disso tudo? É sempre na agência. Então, por isso que a gente tem pensado cada vez mais como que eu levo esses fundamentos como expertise do negócio do cliente. Esses dias um cliente falou assim, eu estou pensando em contratar uma empresa que vai fazer a minha parte de SDR, de pré-venda. Então, eles vão ligar para todo mundo e tal. O que você acha disso? Eu falei assim, não vamos fazer isso. Vamos contratar uma consultoria de SDR, alguém que vai ajudar a gente a criar todos os manuais, os scripts, tá tudo certo. Só que a gente vai colocar os SDRs aqui dentro. E aí o dono da empresa falou, mas por quê? Eu falei, por quê? Depois de um tempo, a gente vai ter toda a expertise de como fazer isso. Eu sei que horas que liga, de que forma que liga, como é que fala. Se saiu uma pessoa, eu sei como contrata, como traz, qual é o perfil. Agora, se eu terceirizo isso para uma empresa, o que aconteceu? Eu perdi toda a experiência. Eu perdi todo aquele know-how que eu poderia ter dentro de uma área onde é a base, que é o fundamento, que é um dos canais que mais pode trazer venda para a empresa. Com isso, o que acontece? A gente muitas vezes contrata terceiros, agências, até mesmo alguém de marketing, e a gente terceiriza essa responsabilidade. Isso deveria ser um legado da empresa. Se a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um produto, um novo serviço, para colocar um novo equipamento, marketing também deveria fazer parte do legado da empresa. E esse legado da empresa deveria ser dela. Então, por que a gente tem pensado nisso? Por que a gente tem que estruturar o marketing da empresa? E isso é o legado dela e não da agência. Porque se ela troca a agência, o legado é dela. Se ela troca o diretor de marketing, o legado é dela. Se ela troca o assistente de marketing, o legado é dela. Então, o planejamento estratégico, ele organiza tudo isso para virar um legado da empresa. E quando acontece também dos empresários quererem fazer tudo por conta própria, Rafa, fazer o marketing ali dentro, a gente sabe que geralmente isso trava. Ao mesmo tempo, tem alguns que preferem optar por um social media interno ou um assistente de marketing. Existe, né, um modelo ideal, né? Quando contratar, quando terceirizar, quando tomar... Quais atitudes tomar, né, dentro dessa estrutura de marketing dentro da empresa, né? Para mim, tudo deveria estar dentro. Quanto mais recurso a empresa puder ter de marketing dentro, melhor é. Então, eu tenho que ter um assistente de marketing? Sim. Tem que ter um diretor de marketing? Sim. Tem que ter um gestor de marketing? Sim. Eu tenho que ter O cara que tem uma agência tá falando isso? Exatamente. Eu acho que tudo deveria ser o máximo possível dentro da empresa. Por quê? Jamais, em hipótese alguma, uma agência vai conseguir oferecer o mesmo nível de profundidade para um cliente do que alguém estando lá dentro. Que respira, né? O que a empresa faz, o que o dono deseja, né? O que a identidade da empresa tem, né? Por mais que a gente se aprofunda muito nos nossos clientes. E temos clientes de 10, 15 anos na casa. Mas, e esses ok, né? Com tanto tempo assim, a gente é quase como se estivesse dentro. Mas, o que você disse o lance que eu quero dizer é assim, imagine que está tendo uma discussão na empresa naquele momento que é muito importante para o marketing, não só para ser mostrado da porta para fora. Perfeito, entendi. Mas tem ali algo que é elementar para a comunicação. Então tem um detalhe, tem o cheiro da tinta. Vai mudar completamente. O vendedor disse algo que aquilo ali tem que estar nos anúncios. Como uma agência vai captar aquilo ali? De forma para mim, impossível. E às vezes nem chega até a agência, né? Às vezes nem chega até a agência. Se chega, como que ela vai sentir isso, né? Então, qual que é o grande desafio? O desafio é, como é que eu coloco para rodar essa sistematização? Como é que eu faço para ter pessoas internas e as pessoas internas? O que inviabiliza hoje uma operação interna? Primeiro,
as múltiplas funções que existem dentro de uma área de marketing. Então, eu vou ter que ter editor de vídeo, eu vou ter que ter um gestor de tráfego, eu vou ter que ter um analista de mercado, eu vou ter que ter uma pessoa que entende mais de vendas. Ah, minha empresa trabalha muito com convenção de vendas, muito com evento, muito com trade marketing. Então, é muita área. Então, primeiro que eu tenho que pensar, beleza, o que seria... o que eu tenho que ter? Ponto. Depois, o que eu tenho que ter em quantidade de recurso o que é mais barato eu ter dentro, o que é mais barato eu ter fora. E o que é mais elementar eu ter dentro, o que é mais elementar eu ter fora. Então, por exemplo, eu não preciso, às vezes, de uma rede social tão ativa, mas eu preciso ter uma rede social, eu terceirizo. Eu não preciso ter tanta profundidade naquele tema. Uhum. Não, isso aqui, eu tenho tanta dependência de uma área que eu vou ter alguém aqui dentro. Só que aí eu posso contratar, às vezes, um consultor, alguém de fora, para avaliar o trabalho dessas pessoas. Sim. Eu posso ter o quê? Alguém ali olhando para esse processo e entregando um olhar de uma expertise de fora para poder ajudar nesse processo. Mas tudo que pudesse ser interno, melhor é. E eu terceirizaria de olhos fechados aquilo que é realmente muito específico. Então, eu vou contratar, por exemplo, uma produção de vídeo para um evento. Às vezes você encontra produtoras de vídeo específicas de evento que tem muita qualidade. Sim. Então, por que eu vou ter isso, né, dentro de um recurso da própria agência? Ou por que eu vou ter isso dentro internamente? Então, eu vou lá e terceirizo. Agora, o que a empresa puder internalizar, eu prefiro ser internalizado. E o que ela puder terceirizar que não é elementar, ou também que o caixa não aguenta, às vezes não aguenta, o caixa não aguenta. Então, assim, aí os clientes falam, nossa, vocês precisam, sei lá, entregar mais isso aqui dentro de um fio. Eu falo, impossível, faz conta. Não dá, não cabe. Não adianta, se eu vou te fazer um feed tanto, se eu colocar todos esses recursos aqui dentro, não fecha a minha conta do mesmo jeito que não fecha a tua quando você faz a tua formação de preço. É só fazer uma conta básica, coloca todo esse monte de gente dentro da tua empresa e não tem como. Então, a parte elementar, tendo alguém dentro, vai funcionar muito melhor. Não tenho condições financeiras, terceirizo. Eu sei que terceirizando, eu vou ter sim uma quebra, uma diminuição de profundidade. As agências que me perdoem, mas acontece isso mesmo. Sou dono de agência, eu sei. Né? Então, assim, hoje, o que tem que ficar dentro? O que é elementar e o que o caixa aguenta. Uhum. O restante eu posso terceirizar e posso trazer pessoas de fora cuidando dessa operação interna. Porque não é fácil ter time interno. Eu sei que esse é o grande desafio das empresas. Ah, beleza, não é só uma questão de recurso, mas quem que vai cuidar? Quem que vai gerir? Quando essa pessoa conhece da empresa, ela pede a conta. Talvez é aí que entra o papel do advisor estratégico, né? E qual que seria a função, então, desse cara que a gente tem feito, né, alguns trabalhos nesse sentido pro marketing interno? A função do advisor, a palavra advisor vem de conselheiro. Então, é um conselheiro. Né? É diferente de um conselheiro de um board, de um conselho administrativo de uma empresa, onde ela tem que ter ali uma série de burocracias jurídicas e contábeis para ter um conselho. Agora, quando você vai para um advisor, por exemplo, que vai especificamente trabalhar numa área, então eu vou ter um advisor de contabilidade, eu vou ter um advisor de formação de preço, eu vou ter um advisor e aí N formas. O marketing também pode ter. Então, hoje o que a gente tem pensado? Tem tantos empresários que têm uma história rica, que têm conteúdos maravilhosos, que eles poderiam contribuir para a venda do negócio ou para o branding do negócio, aumentando o valuation da empresa numa possível venda. Só que eles não falam, eles não aparecem, e não é nem porque ele não quer às vezes, ou não é nem porque porque aquilo ali nunca foi falado para ele. Só que ele pensa o quê? Eu vou gerar conteúdo, eu que tenho que gerar. Não é você que tem que gerar. Você pode contratar um social media, um sombra. Você pode colocar um assistente de marketing para captar algumas imagens ao longo de alguns períodos. Então, isso aí uma agência vai fazer? Nunca. Quem vai fazer é alguém de fora. Só que aí você contrata um assistente, às vezes, ou um social media, ou alguém que está lá dentro já da própria empresa, só que você não tem essa capacidade de gerenciar. E aí entra o advisor. Aí entra um papel, por exemplo, como que a gente faz, que é o quê? Contrata a gente que conhece, que tem expertise, que sabe como desenvolver pessoas, sabe como organizar processos, sabe, tem conhecimento de todas as ferramentas. Então, hoje, por exemplo, com a IA, com esse monte de ferramenta que surgiu, que você consegue aumentar demais a produtividade de uma pessoa no ambiente de marketing. Só que beleza, se você der uma IA para uma pessoa que não sabe nada, é como dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Então não adianta, você precisa ter, obviamente, pessoas capacitadas para
fazer essa etapa do marketing, mais um advisor, alguém que vai ter ali a capacidade, a maestria, o jeito de organizar, a experiência, que vai funcionar como maestro, Ele tá? acaba entrando como um organizador, ele acaba entrando para organizar, não para substituir, né? Que é um grande medo, acho que até de gestores de marketing, muitas vezes, né? Não do empresário, mas porque nós temos uma agência e também temos esse serviço de advisor. Então, a gente atende empresas que têm ali a sua agência e a gente presta o nosso trabalho de advisor para eles, né? Para que possa ter essa orquestra, né? Para que toda a estratégia de marketing possa funcionar da maneira adequada e o time consiga estar conectado com isso, né? O lance também é saber escolher o advisor, porque realmente você pode ter ali alguém que queira canibalizar o processo. Total. Então você vai, vou escolher um conselheiro que ele está mais interessado na barriga dele do que na barriga do cliente. Uhum. Então o grande lance é quem que você escolhe para estar do teu lado. Por exemplo, essa semana um cliente me falou, olha, estou contratando uma empresa muito especializada no segmento para cuidar de uma área do negócio que vocês fazem. O que eu falei? Contrate mesmo. E eu estarei em todas as reuniões com eles ajudando no que for necessário. Por quê? Porque eu acredito de fato que esta área é melhor este parceiro fazer do que a gente. Aí o cliente estranhou, ele achou que seria uma conversa extremamente complexa. Eu falei, não, tá tudo certo, eu acho até melhor. Porque ele vai dar muito mais profundidade que a gente. Essa área é uma área de expertise muito delicada, então é importante que ele faça. Então assim, se você tiver também um conselheiro, um advisor ali que vai fazer com que você tenha um problema, né, tem que ser uma pessoa que sabe integrar, uma pessoa que entenda de pessoas, de gestão de projetos, de estratégia, de execução, que conheça as múltiplas variáveis e que também possa saber usar os recursos internos da própria empresa para alguma área de competência que lhe falta, ele colocar alguém da agência para suprir. Então, Perfeito. por exemplo, você conhece muito de gestão de projetos, conhece muito de sistematização das funções, você conhece muito bem sobre recursos humanos, até mesmo da parte financeira. Então, se alguma coisa chega de uma área de uma empresa que eu preciso da tua ajuda, o que eu vou fazer? Vou recorrer a você. Uhum. Se tiver uma outra área aqui que eu preciso de mais profundidade, o que eu vou fazer? Vou recorrer a essa pessoa aqui da agência. Então, isso também é importante. Que às vezes o advisor ele conhece muito de uma coisa só, e aí também ele não vai ser um bom conselheiro, um bom gestor. Então é importante. Porque a empresa, às vezes, o dono da empresa, ele tá no escuro. Tem um time lá gastando uma grana, tá no escuro. Ou ele tá com uma agência que também tá patinando. E às vezes nem é culpa da agência. O que acontece muito, Rafa, é que o time ou a agência são bons, né? Às vezes o cara já aconteceu muito isso, né? Do time, o empresário tem um time muito bom, mas que não consegue entregar. E a gente percebe que muitas vezes isso é falta de uma liderança estratégica. Aconteceu isso com um cliente nosso de Maceió. Sim. Ele tinha um estrategista e tinha o gestor da área de marketing. E aí eles estavam batendo cabeça, então entrava na reunião o dono, o estrategista, o gestor da área, e eles tinham mais ou menos umas 5, 6 pessoas no time de marketing. E aí eu organizando tudo isso, falei, olha, vou te dar um conselho. O seu estrategista não tem que ser estrategista. Ele não tem competência para isso. Quem tem que ser o estrategista é você, que é o gestor da área. Você é um excelente estrategista. Agora, passou uns 3 meses, a empresa dobrou o faturamento. Porque ele que cria estratégia. Ele sabe conectar todos os pontos. Então, o que a gente fazia? A gente fazia reunião para organizar essa estratégia. Agora está todo mundo só executando. O mais louco, essa história é muito, muito interessante. Mas o mais louco é que o empresário, geralmente, ele quer tentar ajudar, né? E ele acaba travando. Porque ele não consegue ver, né? Ele tá ali atolado, né? Ele geralmente tá numa situação onde ele tá sozinho, né? O empresário, geralmente, é ele por ele mesmo, né? Tendo que tomar todas as decisões e orquestrar tudo, né? Aí falando da gestão como um todo. E o marketing é um pedaço, né? Daquilo que ele tem que olhar. E daí ele vê esse time que não tá ali unido ou não está adequado, as peças não estão certas, né? As pessoas não estão ali nas melhores peças, né? Nos melhores departamentos, enfim. E daí a gente percebe que falta desse empresário ter um bom conselheiro para que possa olhar, né, essas peças e organizar no tabuleiro, né? E a gente tem conselheiro em todas as áreas. Sim. Eu vou buscar um consultor financeiro, vou buscar um consultor de recursos humanos, vou buscar um consultor de produção. Por que eu não vou buscar um consultor em marketing? Exato. Às vezes eu tô um time lá, timaço. Eu preciso só de um técnico. Porque Exato. o dono da empresa não vai ser o técnico. Ele não vai ser o técnico. Nem deve. Por mais que ele queira, às vezes, otimizar isso, seja financeiramente ou por até, não sei quem é,
não sei quem contratar, mas não adianta. Se ele quer otimizar isso, não adianta, porque nada como ter alguém, né? Um conselheiro de marketing, ele é um cara que vai conseguir orquestrar esse time de uma maneira muito mais adequada, porque ele está respirando marketing, né? Uhum. É uma área de Ele vai competência. somar, né? Ele vai somar com esse gestor, com esse empresário, né? É isso. Eu acho que esse é o principal ponto. E qual que é o risco, Rafa, de todo mundo estar executando bem, mas ninguém ter a visão do todo? É que assim, quando você tá imerso numa operação, você começa a ficar com os olhos cansados. Tem um conceito de gestão chamado fresh eyes, olhos descansados, né? Então, os olhos ali tá muito cansado por todo. Quando você dá alguns passos para trás, você consegue olhar, respirar, se oxigenar. E também tem uma questão que às vezes você tá tão imerso no seu segmento que você não faz uma análise de benchmark olhando para outros segmentos, olhando para outras empresas. Às vezes, uma empresa que é extremamente cartesiana ao marketing dela, não tem muito como inovar, mas às vezes o cara ali que está vendendo uma paçoca no semáforo pode ensinar alguma coisa para aquela empresa. Só que você está tão ali no ritmo, no processo, que você não consegue às vezes absorver aquilo. Então, por exemplo, nós estamos em diversos segmentos, diversos tipos de clientes. Então, eu consigo pegar um ponto de um cliente e colocar em outro. Eu consigo fazer essa troca, né, esse intranetworking de conhecimento, fazendo com que isso seja somado aos diversos tipos de segmento e atuação que a gente trabalha. Só que isso só dá para fazer por quê? Porque eu não estou com a emoção da operação. A emoção mata o empresário, a emoção mata o gestor. Quando você está com essa emoção, você gera essa incapacidade de fazer uma análise crítica, de ter um senso apurado. Quando você consegue estar sem emoção e ainda, né, tem essa questão desses passos para trás, esse fresh eyes, automaticamente a tua tomada de decisão, o seu senso crítico, a sua criatividade, ela aumenta, ela fica muito mais explorável. Você trabalha muito com o e se, né? E se a gente fizesse isso? E se a gente fosse por esse caminho? E se a gente levasse essa alternativa? E se a gente pensasse dessa forma? E se a gente usasse esse conceito? Se a gente usasse essa outra possibilidade? Então isso faz com que a gente consiga ter ganhos que até então a gente não teria ali preso na operação. Rafa, que papo gostoso! Estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu vou deixar aqui o nosso jabá. Então, se você precisa de uma agência de marketing, conta com a Gênia. Nós temos um time completo para te atender em todas as necessidades da sua empresa, para ter um marketing estratégico, montar um plano, né, adequado para aquilo que você precisa, quer vender mais, quer ter uma marca bem posicionada no seu mercado. Ah, já tenho agência, já tenho um time. Pode também nos contratar como advisor para sua empresa. Teremos o maior prazer de poder te atender e ajustar a rota do seu negócio, fazer com que você cresça mesmo de uma forma mais adequada e com mais velocidade. E eu deixo aqui o meu beijo para você que ficou com a gente até o final. Comenta aqui o que você quer que a gente traga para o próximo episódio, né, Rafa? E estamos à disposição para poder te ajudar no teu marketing. Rafa, obrigada, viu? Foi maravilhoso aprender mais e mais com você. Obrigado e a gente se vê nos próximos episódios, como a Carol falou. Se precisar de uma agência, estamos aqui. Se precisar de um conselheiro, estamos aqui também. E deixa aí o conteúdo, ideia de conteúdo para a gente poder falar nos próximos episódios. Obrigada.